Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa aula de revisão para o Enem. Eu me chamo Guilherme Ante, eu sou juiz federal na quarta região, também sou mestre em Direito do Estado e estou aqui com vocês hoje para tratar sobre noções gerais de direito e formação humanística nesse cronograma que a Escola da Júris disponibilizou de revisão para o Enem. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que nós gravamos já no primeiro semestre também aulas de revisão disponibilizadas publicamente. Naquela oportunidade, eu gravei uma aula de direito constitucional e direito tributário naquilo que está inserido em constitucional para o Enem. Essa aula foi disponibilizada e, como no curso que a Escola da Júris promove, do Resolva Júris, eu dou aula de constitucional e humanística. Naquela vez eu fiz a revisão em constitucional e dessa vez, como nós estamos aí no segundo semestre, decorreu um semestre só desde a prova anterior, eu vou fazer a revisão em humanística. Mas, se vocês tiverem interesse, eu indico que assistam aquela aula, porque os temas lá do semestre passado são todos ainda atuais e podem ser vistos na próxima edição do Enem. Inclusive, uma questão do último Enem, felizmente, né, nós conseguimos abordar naquela aula de revisão expressamente a questão que caiu no Enem. Então, eu fico feliz, quem sabe tenhamos esse mesmo sucesso aqui. Estamos nos empenhando para isso, certo? Isso posto, então, eu vou iniciar já um compartilhamento do material que vai nos acompanhar nessa aula, esclarecendo que a aula é para ter em torno de uma hora, pode ser um pouco menos, um pouco mais, para que seja um uso bem otimizado do tempo nesse período já de reta final para a prova, certo? Então eu vou, dito isso, iniciar já o compartilhamento. Então, como eu já me apresentei, eu queria apenas complementar dizendo que eu tenho um perfil no Instagram. Se alguém tiver interesse em seguir, a gente pode também continuar um diálogo por lá. Certo? Então vamos já apresentar aqui o plano um pouco da nossa aula de hoje. Eu vou falar um pouco no início sobre o edital do Enem e a prova, como tem sido a prova, e o que isso pode nos mostrar e pode nos direcionar como estratégia de estudos para essa reta final de preparação. Depois nós vamos tratar dos tópicos que eu selecionei do edital para essa revisão. São alguns tópicos de filosofia do direito, de direito digital e de cognição do juízo de tomada de decisão. Três pontos específicos do edital, como nós vamos ver em seguida. E ao final concluímos. E qual foi o critério para estruturar essa aula desse jeito? Então, nós vamos ver em breve que o edital é muito amplo, o edital da Enem em humanística. Então seria uma tentativa vã procurar percorrer um grande número de pontos do edital num período curto de tempo. Por isso que eu não vou seguir esse caminho. O caminho que eu preferi foi o caminho de selecionar alguns pontos, apostando que daqui nós podemos vir a ter alguma questão na prova. E a seleção desses pontos exclui pontos que foram expressamente cobrados na prova anterior, que não me parece que seja provável a repetição, e inclui temas que foram cobrados recentemente em outras provas da FGV, especificamente em concursos da magistratura que a FGV elaborou a prova objetiva ainda em 2025 e que, portanto, indicam aí uma predileção da banca por certos tópicos. Então, esse é um critério. E o outro critério é a novidade no CNJ. Então, há diversos atos normativos do CNJ recentes, com uma aplicação prática importante e que também parecem candidatos aí para aparecer na nossa próxima prova. Então, é isso que estruturou aqui a seleção dos tópicos, e vocês vão ver, em alguns temas, eu vou trazer algumas questões recentes de provas da FGV para mostrar como isso tem sido cobrado pela banca e nos orientar, então, também para a resolução das questões objetivas. Então, feita essa introdução, vamos começar, então, dando uma olhada no edital do Enem que se avizinha.
E aqui nós temos então a primeira parte do edital. Essa primeira parte é composta por um grupo de matérias que foram introduzidas na maioria já da primeira vez que Humanística ingressou nas provas da magistratura, nos concursos da magistratura. Naquela época, ainda só a partir da segunda fase do concurso, lá com a resolução 75 de 2009. Há um grupo já significativo de matérias, como vocês podem ver aqui. E esse grupo de matérias foi complementado em 2021 pela introdução de outros temas, como direito digital, cognição do juiz tomada de decisão, direito da antidiscriminação, relações entre direito estrangeiro e ordem jurídica interna. Temas que não constavam no início e que agregam aqui uma complexidade e uma heterogeneidade assim, para essa matéria de noções, de direito, noções gerais de direito e formação humanística, que eu vou chamar aqui no resto da aula de humanística para simplificar, que nos apresenta assim, um leque muito vasto de conteúdo. Então, nós temos desde questões muito teóricas e doutrinárias, como aqui sociologia do direito, filosofia do direito, até temas que têm previsão específica em legislação, como é o caso aqui, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados em Direito Digital e de outros tantos assuntos que ocupam, que principalmente essa segunda parte do edital. Então, diante de um conteúdo tão vasto, o que fazer na preparação para concurso? Claro, essa é uma opção muito individual, mas o que eu posso lhes dizer? Nós temos alguns livros base para estudo da matéria, eu vou comentar dois durante a aula, perdão, mas são livros extensos, são livros de 1000 páginas ou mais. Não é um volume de leitura e de estudo plausível, ainda mais no momento de reta final de preparação. E alguns desses temas também comportariam um grande aprofundamento doutrinário, o que também não me parece um caminho estratégico interessante para quem está se preparando para a próxima prova do Enan. Então, o que fazer? Bom, eu faria o seguinte: eu daria uma preferência para os temas que têm algum tipo de previsão normativa. Então, eu estou me referindo a assuntos que estão disciplinados por lei ou por algum ato infralegal, ou por tratado, por convenção, etc. Porque esses são assuntos que se pode estudar como se estuda o texto da lei, como se estuda, portanto, em qualquer outra disciplina jurídica. São assuntos fáceis de estudar e fáceis, nesse sentido, também de cobrar para o examinador numa prova objetiva. É mais fácil cobrar algo que tem uma previsão normativa expressa do que ingressar na análise de teorias cuja interpretação muitas vezes comporta divergência e controvérsia. Então é mais fácil cobrar esse tipo de assunto em prova e não por acaso, me parece, esse tipo de cobrança tem sido bastante presente nas provas anteriores do Enan. Então, onde nós encontramos isso no edital de humanística? Nós encontramos, por exemplo, no ponto 3 do edital, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional, todo ele praticamente é composto por temas que têm uma disciplina normativa expressa. Então, regime jurídico da magistratura nacional, na essência previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura. Código de Ética da Magistratura, nós temos o documento, outras normas que versam sobre ética, como os princípios de Bangalore, o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, já caíram, aliás, em edições anteriores do Enan. Então, tudo isso tem previsão normativa e é um texto, então, normativo que vale a pena estudar. Passando para outros temas, já no ponto 5 aqui, eu vejo ali alguns temas de precedentes aqui, já caiu conceitos relacionados a precedentes e normas mesmo sobre precedentes que estão no CPC. Então, é um tema também que vale a pena estudar, conflito de normas jurídicas no tempo, nos remete lá à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que consta aqui no ponto 5 e também no último ponto que trata do direito à antidiscriminação, já caiu, não no último, no penúltimo, se não me engano, na penúltima edição do Enan, é recente, relevante, e nós temos, não consta aqui expressamente, mas nós temos
Também o protocolo de julgamento com perspectiva racial, também recente, relevante, com possibilidade de cair em prova. Avançando aqui, no ponto 7 também contém ali, eu já mencionei a Lei Geral de Proteção de Dados. No ponto 6 ainda, Agenda 2030, outros tratados internacionais, declarações de direitos humanos. No ponto 8, governança corporativa e compliance, nós temos a lei lá que trata da responsabilização das pessoas jurídicas por atos contra a administração pública. Relevante, já caiu, tem caído em provas da FGV, provas objetivas. A lei que trata do whistleblower também. E toda a legislação que trata de igualdade, promoção da igualdade, combate à discriminação. Então, leis que tratam das pessoas com deficiência, proteção, normas de proteção à mulher, aos idosos, etc. E me parece uma aposta segura focar boa parte do tempo de estudo de humanística nesse conjunto de matérias. E, claro, em relação aos demais, buscar pautar-se em conteúdo mais resumido, ainda mais nessa reta final. E alguns assuntos nós vamos abordar aqui, desses temas, também com a esperança de lhes dar um subsídio mais enxuto e direcionado para o estudo dessa matéria. Então, isso posto aqui de considerações mais gerais sobre o estudo de humanística e a preparação para o Enan nesse tópico, nesse assunto, nós vamos avançar então com o nosso primeiro tópico selecionado para a aula de hoje, que é um tópico de filosofia do direito, e nós estamos tratando aqui da lógica do razoável, método de interpretação da lógica do razoável, é o que consta no edital. E vejam, aliás, que o edital ele nos dá uma pista dizendo que antes de método da interpretação da lógica do razoável, no ponto 4 ele fala a superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico dedutivo. E aí vem a interpretação pela lógica do razoável, que é anunciada, então, como uma forma de superar métodos tradicionais de interpretação jurídica, e é isso justamente que essa teoria, se nós podemos chamar assim, propõe. Essa esse método de interpretação foi idealizado por Luis Recassensis, um autor que passou boa parte da vida no México, ainda na primeira metade, sobretudo, do século XX, e que constrói essa ideia de lógica do razoável a partir de uma crítica aos métodos tradicionais de interpretação do direito. Aí ele parte da ideia de que a lógica formal não é suficiente para resolver problemas jurídicos. Essa lógica formal que ele associa à lógica matemática não é adequada para o direito. Nós não podemos, segundo o autor, partir dessa visão fria e matemática das coisas e buscar, com base nisso, resolver problemas jurídicos. Não há apenas um resultado imposto por uma lógica formal capaz de nos orientar para resolver problemas jurídicos. Nós precisamos, segundo o autor, considerar um outro tipo, um, 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 uma esfera mais ampla de critérios para orientar a decisão judicial e a interpretação e aplicação do direito de modo geral. Então, o autor critica essa ideia de lógica formal aplicada ao direito. Ele critica o silogismo jurídico. O que é o silogismo jurídico? Primeiro, o silogismo é uma espécie de raciocínio lógico e dedutivo que foi primeiro desenvolvido na filosofia. É muito comum se remeter aqui ao silogismo de Aristóteles. Então, a ideia de que nós temos uma premissa maior, uma premissa menor, e a partir daí nós chegamos a uma conclusão. E tem um exemplo muito clássico que é dado nesse assunto, que é um exemplo ainda lá da filosofia grega de dizer, de fazer o seguinte silogismo. Nós estabelecemos a premissa maior. Todos os homens são mortais. Premissa menor, Sócrates é um homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Esse tipo de raciocínio tem uma clara aplicação no direito. Então nós temos o silogismo jurídico. Por exemplo, quem provoca um dano precisa indenizar. É uma premissa maior que está em harmonia com o previsto no Código Civil. Quem provoca um dano precisa indenizar.
Premissa menor: João provocou um dano. Conclusão: João precisa indenizar. Esse tipo de raciocínio linear, pautado numa lógica formal, é o que está presente no silogismo. Também é isso que orienta a ideia de subsunção, a ideia de que nós temos uma norma geral que prevê uma hipótese de aplicação e uma consequência. E quando acontece um fato que se amolda àquela hipótese prevista na norma geral, nós temos a subsunção da norma ao fato. A incidência, então, da norma ao fato. O autor, novamente, nos propõe que repensemos sobre esse tipo de raciocínio e a pertinência e suficiência desse raciocínio para resolver nossos problemas no direito. Também há uma crítica aqui ao que se associa ao positivismo, pelo menos aqui na visão do autor. Essa visão de que o positivismo nos leva a uma aplicação fria da lei, uma aplicação mecânica da lei, e que isso conduz ou pode conduzir a resultados injustos, a resultados inadequados. Nem preciso aqui entrar no mérito dessas críticas, com as quais, aliás, em boa parte eu não concordo. Mas não é esse o ponto. O ponto é é isso que foi visto, é isso que foi indicado pelo autor ao defender que nós precisaríamos então de um outro tipo de lógica para o direito. Uma lógica que ele chamou de lógica do razoável. E o que, que propõe então a lógica do razoável? Propõe que nós consideremos a realidade social, a experiência humana, os valores que se procura realizar. O Manual de Humanística do Filipe Augusto dos Santos Nascimento, uma das obras de humanística que me parecem interessantes, ele propõe lá algumas características, elenca características para a interpretação pela lógica do razoável, dizendo então que nós temos aqui a importância da atenção à realidade social em que o direito é aplicado, aos valores que se extraem dessa realidade. E quando nós falamos em valores, nós podemos usar como sinônimo aqui a ideia de referencial axiológico. Sempre que vocês, quem não está familiarizado porventura com esse vocabulário, que vocês lerem axiológico, traduzam por valores. Associem isso à ideia de valores. Como nós vamos ver, isso consta em algumas questões, já constou em questões recentes da FGV. Esses valores podem ser depreendidos de situações vivenciadas em específico, com a riqueza das circunstâncias que acompanham essas situações. Não são valores, portanto, abstratamente considerados, são valores concretos que se depreendem da experiência humana. E isso tem uma relação com algo que se estuda normalmente lá em direito constitucional, que é o método de interpretação constitucional, que é chamado de método tópico problemático, porque é um método que parte do exame do caso, parte do caso para a solução jurídica e não da análise prévia de uma norma jurídica para depois olhar o caso. Então é um método que inverte um pouco a ordem do raciocínio que normalmente se desenvolve ao resolver problemas jurídicos. Então, ainda conforme a lógica do razoável, que é importante atentar a objetivos e finalidades da atividade humana e entender que esses objetivos condicionam a nossa interpretação do direito, condicionam a realidade. Também se fala aqui na importância da congruência e da adequação, o que já em doutrina mais contemporânea se associa à razoabilidade e à proporcionalidade. A congruência é tratada por vários autores como uma das facetas da razoabilidade. E a congruência, como máxima da razoabilidade, nos remete a uma ideia de que uma solução precisa ter amparo empírico, premissas empíricas na realidade. Então, por exemplo, o STF, quando afasta um requisito de altura mínima para que se exerça um determinado cargo. Por exemplo, já houve em concursos públicos exigências de altura mínima para candidatos a escrivão de polícia. O STF já afastou a constitucionalidade desse tipo de exigência. E o fundamento para afastar é justamente que isso não tem congruência com a realidade. Qual a, a necessidade de que um escrivão, pelas atividades que exerce, tenha uma determinada altura mínima?
Então, isso viola uma exigência de congruência e de razoabilidade. A adequação, já para quem estudou recentemente essa matéria, vai lembrar que a proporcionalidade ela contém três subexames, três máximas, que são adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E a adequação diz respeito à pertinência de uma medida que é adotada com um fim que se pretende atingir. Então, também isso está presente aqui, ainda que não nesses termos, né, de proporcionalidade e razoabilidade, mas está presente aqui nas ideias do autor. E nós analisamos sempre, então, a experiência humana concreta e situada historicamente. Então, se essas são as noções mais gerais e resumidas, condensadas do que o autor desenvolve como sendo um método de interpretação pela lógica do razoável, vamos ver como que isso tem aparecido em provas da FGV. Ambas provas, vejam vocês, de 2025, e não são todas. Há outras provas ainda desse ano em que esse tema foi cobrado, e por isso, inclusive, que ele consta nessa nossa revisão. Então vamos lá, TJ de Tocantins. Eu estou adaptando apenas o enunciado aqui para simplificar para o formato dessa aula. Então nós temos lá que o magistrado competente, ao analisar a visão do demandado na perspectiva da lógica do razoável, observou corretamente que a exatidão própria das proposições matemáticas não pode ser transposta para os conteúdos normativos. Sim, como nós acabamos de ver, a lógica matemática não serve para o direito. Então, a lógica do razoável procura construir um outro tipo de interpretação jurídica. No TRF da quinta região, também prova desse ano. E aí nós temos uma formulação inversa, né? A sentença não está de acordo com a lógica do razoável se. Então vamos direto para o gabarito, depois eu comento as demais alternativas. Se e defendeu que a norma, a exemplo das proposições matemáticas, se ajusta à racionalidade própria dos referenciais de certo e errado. Então, se ela defendeu isso, ela não está de acordo com a lógica do razoável. De modo inverso, as outras alternativas representam posturas ou afirmações que estão de acordo com a lógica do razoável, e vamos ver então quais são essas afirmações. A. Se a sentença afastou o uso da estrutura da inferência correta, ela está de acordo com a lógica do razoável. O que é afastar o uso da estrutura da inferência correta? A ideia de inferência correta nos remete a compreensão de que aplicar o direito é descobrir a única resposta correta que nós derivamos de uma relação lógica, de um raciocínio silogístico da subsunção da norma ao fato, ou do fato à norma. Não é isso como nós vimos que a lógica do razoável propõe. B. Reconheceu que os fatos humanos a serem alcançados pela norma se relacionam com valorações. Sim, os fatos se relacionam com valorações e essas valorações são importantes na aplicação, interpretação do direito. C. Afastou a validade intrínseca da norma jurídica, situando-a no plano extrínseco, jurídico ou social. Então, para avaliar a validade da norma jurídica, nós olhamos, conforme a lógica do razoável, para fora da norma. Não olhamos apenas para a estrutura interna do ordenamento jurídico, verificando se essa norma tem amparo numa norma superior. E aí isso nos lembra automaticamente daquela estrutura hierárquica do ordenamento jurídico piramidal do Kelsen. Então, a ideia de que nós temos uma pirâmide, no topo dessa pirâmide nós temos uma norma fundamental, temos a Constituição e abaixo nós vamos descendo leis e atos infralegais. Nós escapamos dessa visão piramidal para definir a validade de uma norma jurídica e passamos a olhar para fatores externos. Olhamos para o plano social, por exemplo. D. Reconheceu a permeabilidade do direito a referenciais axiológicos colhidos no ambiente sociopolítico. Também está correto, já nós acabamos de ver que que a lógica do razoável reconhece a importância dos valores. E aqui, então, referenciais axiológicos. E esses valores ou esses referenciais são colhidos no ambiente sociopolítico, são colhidos na realidade social, não são colhidos
numa teorização abstrata. Então vocês veem como esse tema tem aparecido em provas recentes da FGV. E, de novo, não entro aqui em juízos sobre o mérito desse tipo de método de interpretação, mas apenas saliento que está no edital, reflete uma compreensão sobre a relevância desse tema e tem aparecido desse jeito em provas recentes da FGV. Então é importante que vocês conheçam esse assunto, independentemente de, como no geral, independentemente de se concordar, discordar, é importante conhecer e com isso poder resolver as questões que aparecerem nessa fase do concurso. Muito bem. Então, isso posto, nós concluímos esse primeiro ponto. O primeiro ponto, nosso ponto de filosofia do jeito era esse. Vamos para o próximo. Aqui nós temos em direito digital um conjunto de assuntos. Então, temos três assuntos. Primeiro, contratos inteligentes. Segundo, inteligência artificial no Poder Judiciário. E terceiro, gravação de atos judiciais. O primeiro, contratos inteligentes, está aqui em razão de cobranças recentes também em provas da FGV. Também é um tema pouco estudado e que eu imagino que seja um tema que suscite dificuldade para vocês, que é um tema que foge um pouco da nossa zona de conforto no direito, nos remete mais para a tecnologia. E os outros dois são temas que constam em resoluções recentíssimas do CNJ. Então vamos lá. Primeiro, a ideia de contratos inteligentes. Então, contratos inteligentes são instrumentos contratuais que permitem automação de comandos previamente estipulados em contratos. Isso é feito por meio do uso da tecnologia do blockchain, que capta dados obtidos de forma autônoma. A ideia de contratos inteligentes foi associada à concepção de máquina de vendas automática. Vocês lembram daquelas máquinas em que se coloca o dinheiro e se pode obter, por exemplo, um refrigerante, então sai a latinha de refrigerante embaixo? Então essa é a ideia do contrato. O contrato que ele é previamente formatado de modo que, se acontecer determinada hipótese, como aqui seria na máquina de vendas colocar o dinheiro, a consequência já sai automaticamente. Então é um contrato que se executa sozinho. E ele se executa sozinho porque as cláusulas contratuais são traduzidas em linguagem de programação que prevê, então, se acontecer A, aplica-se automaticamente a consequência B. Isso é registrado por meio da tecnologia de blockchain. O que é a tecnologia blockchain? É a mesma tecnologia que se usa, por exemplo, para criptomoedas, como o Bitcoin. É uma tecnologia que envolve criptografia, distribuída em sistemas computacionais descentralizados, como um banco de dados permanente e imutável, que permite o registro de transações e o rastreamento de informações. Tem alguns elementos importantes aqui. A tecnologia ela é descentralizada e ela contempla um banco de dados permanente e imutável. Então não há possibilidade de editar, alterar ou apagar o que aconteça em cada elo dessa corrente, que é a corrente do blockchain. Todas as informações que foram inseridas ali ficam ali de modo permanente, imutável e podem ser consultadas. Isso, logicamente, nos dá uma vantagem do ponto de vista da segurança jurídica, tá? Já que estamos tratando do uso dessa tecnologia no âmbito dos contratos. E algumas características, então, que nós já extraímos um pouco desses conceitos, que são apontadas lá pelo João Paulo Lordella no livro que ele tem sobre humanística, que eu também recomendo, com a mesma ressalva do outro, que é um livro muito extenso, mais para consulta individual de alguns pontos ou estudo numa fase muito anterior à fase do edital, não essa em que nós estamos agora de véspera, de, de quase véspera já de prova. Então, características dos contratos inteligentes são contratos exclusivamente eletrônicos, eles têm elevado grau de certeza, sim, porque seguem essa lógica do blockchain que eu acabei de descrever. Eles têm natureza condicional, então as cláusulas são executadas se ocorridas a hipótese que foi descrita, são invioláveis, o que também decorre do blockchain, e são autoexecutáveis, como eu também já lhes disse. Eles são autônomos e são descentralizados, porque usam esse sistema de elos em cadeia, que é o que caracteriza, entre outras coisas, o blockchain.
Então, essa é a noção geral, assim, para uma aproximação a esse tema dos contratos inteligentes, e isso tem bastado para resolver as questões sobre o tema em provas recentes da FGV. Vamos ver nas provas. Então, nós temos duas provas aqui também de TJ, em que nós temos um formato de VOF aqui, né? Então, vamos analisar cada uma dessas assertivas à luz do que já foi exposto. Primeira delas. Parte do contrato é executada a partir de uma cadeia digital de blocos interligados. Sim, a cadeia digital de blocos interligados é uma característica própria do blockchain. Então está correto. B, ou 2, as informações são conectadas com o uso de criptografia. Sim, nós também vimos, criptografia é um elemento central aqui na ideia de contratos inteligentes. E 3, está lastreado em uma tecnologia de base de dados centralizada. Não, aqui não. Aqui está incorreto, porque nós não temos uma base de dados centralizada, salva em algum lugar. Nós temos uma base descentralizada. São as características e requisitos. Requisitos foram cobrados em outra prova da FGV. Vejamos. Primeiro, estruturação em plataforma descentralizada. De novo, a ideia de centralizado versus descentralizado. Sim, contratos inteligentes nos remetem a uma plataforma descentralizada. 2. Necessidade de sujeição a interrupções programadas para a manutenção da plataforma. Não, aqui está equivocado. Por quê? Porque a informação que é registrada na blockchain, ela não fica salva num lugar. Se ela estivesse salva num lugar apenas, nós poderíamos ser sujeitos a interrupções no acesso, na disponibilidade dessas informações, porque poderia ser necessário fazer operações de manutenção na plataforma. Mas não. No blockchain, e portanto nos contratos inteligentes, a informação não fica salva apenas em um lugar. Ela é distribuída entre todos os computadores que compõem a rede. E cada computador que compõe a rede é chamado de nó. Então, cada um deles registra essas informações. E justamente por isso, porque essa informação é compartilhada e distribuída de forma descentralizada, é que há uma garantia de plena acessibilidade às informações que não está sujeita, portanto, a interrupções, à necessidade de manutenção periódica. Esse não é um problema nos contratos inteligentes. Por isso, então, essa alternativa, essa afirmação está equivocada. 3. Utilização de um banco de informações com funcionamento em redes peer-to-peer. O que é uma rede peer-to-peer? É a rede em que cada participante que acessa também funciona como um servidor e que disponibiliza, portanto, o acesso. Cada participante ajuda a manter esse sistema funcionando. Isso é diferente do que a gente vê numa rede de computadores convencional, em que há um servidor apenas e um grupo de clientes que acessa esse servidor. Então, nessa rede peer-to-peer, nós não temos essa relação vertical, nós temos uma relação mais horizontal, em que cada um que acessa também compartilha. É o que nós já víamos em outros sistemas. Quem lembra do Torrent, por exemplo, é a mesma lógica de funcionamento. Cada um que acessa também compartilha. Então, correta essa terceira afirmação. Então, contratos inteligentes é um tema um pouco árido para nós do direito, mas que vale a pena conhecer, ao menos nesses contornos mais gerais, e tampouco eu sou especialista no assunto para lhes trazer uma visão mais aprofundada, que imagino não seja necessária aqui para o nosso propósito. Isso vale a pena conhecer, que tem caído em provas recentes, ainda não caiu no Enem, provas recentes da FGV, então podemos vir a encontrar também no edital, no exame, perdão. Então, o primeiro ponto de direito digital era esse. O segundo é a inteligência artificial no Poder Judiciário. É um tema que foi recentemente objeto de regulamentação pelo CNJ na Resolução 615. Essa resolução ela é bastante longa, há umas 40 páginas mais ou menos de texto. Então, é muito conteúdo.
aqui nós não vamos tratar dela em toda a sua extensão e com todos os seus detalhes. O que eu fiz foi pensar algumas partes que me parecem mais importantes para dar o contorno geral do que se procurou fazer com a resolução e que, portanto, auxilia na compreensão básica do assunto e que pode, quem sabe, vir a estar presente na prova. Então vamos lá. Essa é uma resolução, então, que busca regular o desenvolvimento, a governança, a auditoria, o monitoramento e o uso responsável de soluções que adotam técnicas de inteligência artificial, IA, no âmbito do Poder Judiciário. É uma resolução muito ampla, portanto. Ela prevê, ainda no início, alguns conceitos que eu não vou entrar aqui, fundamentos e princípios. Existe um fundamento que também é um princípio e que é muito importante e tem sido frequentemente enfatizado no Poder Judiciário ao se tratar do uso de inteligência artificial, que é a supervisão humana efetiva sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, aquela ideia de que a inteligência artificial vai julgar o processo é uma ideia que contraria essa regulamentação feita pelo CNJ. As soluções de inteligência artificial ajudam, auxiliam no processo de tomada de decisão, mas sempre deve haver supervisão humana. Então, a resolução prevê como fundamento a participação e supervisão humana em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento e utilização dos sistemas de inteligência artificial e também prevê como princípio a supervisão humana efetiva. Essa supervisão ela pode variar, o grau da supervisão pode variar conforme o grau de risco que esse uso da inteligência artificial apresenta. Nós vamos ver em seguida, existe uma classificação de riscos para o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Isso afeta, quanto mais risco tiver, maior deve ser a supervisão. Então é possível ajustar esse nível de supervisão, mas deve haver sempre supervisão. E a resolução também ressalva que pode ser utilizada a IA para automatizar alguns serviços judiciários meramente acessórios ou procedimentais, para suporte à decisão. Então, aquilo que não tem caráter estritamente decisório pode ser passível de automatização por meio da inteligência artificial. Além disso, nós temos aqui como fundamento a necessidade de curadoria dos dados. Então, o que é usado para desenvolver e aprimorar sistemas de inteligência artificial são dados. Esses dados vêm de algum lugar. E aqui o que a resolução prevê como fundamento é que sejam adotadas fontes de dados seguras, rastreáveis, auditáveis, preferencialmente governamentais. Até se permite a contratação de fontes privadas, desde que atendidos alguns requisitos. Aí tem um princípio aqui, um conjunto de princípios bastante amplos também parecem importantes, que dizem respeito à transparência, à eficiência, à explicabilidade, contestabilidade, auditabilidade e confiabilidade das soluções que envolvam técnicas de inteligência artificial. Então, nós estamos tratando aqui de um conjunto de princípios que asseguram que quem for atingido, digamos, pelo uso da inteligência artificial, que em geral é o jurisdicionado, então, que essa pessoa saiba que a inteligência artificial foi usada, então que haja transparência, que o uso desses mecanismos, dessa tecnologia, seja facilmente compreensível, que se possa explicar como se foi usado, que esse uso possa ser contestado, que ele seja confiável, que ele possa ser auditado. Então, é um conjunto de garantias para que nós tenhamos um uso responsável e controlável da inteligência artificial no Poder Judiciário. Esse regime criado pela Resolução 615, ele prevê um órgão central. Ele cria um órgão central, que é um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Poder Judiciário. Esse comitê tem 14 membros titulares, 13 suplentes.
indicados pelos mais diversos órgãos, desde o CNJ, passando por entidades associativas da magistratura, outros tribunais, há também indicação da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade civil. Então é importante saber que foi criado esse comitê que tem uma série de atribuições previstas, perdão, na Resolução 615. Avançando, proteção de direitos fundamentais é uma preocupação central na resolução. E para que ela seja atendida, a resolução prevê que os tribunais criem mecanismos de auditoria e monitoramento contínuos. E prevê, inclusive, que se houver uma notícia de violação a direitos fundamentais pelo uso da IA, OAB, Ministério Público e outros legitimados podem acionar esses mecanismos de auditoria e monitoramento. A resolução também prevê que os dados usados para treinamento de modelos de IA, então, são os dados que nós usamos para treinar os modelos de inteligência artificial, que são em geral obtidos dos próprios processos, eles sejam dados anonimizados. Então, que a identidade das pessoas que consta naqueles processos seja tornada anônima, sempre que isso for possível. E necessariamente, obrigatoriamente, quando o processo trouxer dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça. E por fim, aqui nessa parte dos direitos fundamentais, me parece importante notar que a resolução está preocupada com o que se veio a chamar de vieses discriminatórios. Então, eu preciso aqui dar um passo atrás, primeiro, para dizer o seguinte: muito se tem estudado sobre as heurísticas e vieses cognitivos. Isso, inclusive, consta no edital de humanística num outro ponto, de economia comportamental. Então, heurísticas são uma espécie de atalho mental que nós usamos para tomar decisões, para decidir. O Daniel Kahneman, Nobel Economia, tem um livro rápido e devagar em que ele explora dois sistemas que o ser humano utiliza para tomar decisões. Um sistema lento e um sistema rápido, sistema rápido e um sistema lento, perdão. Esse sistema rápido, ele funciona com base em certas informações pré-concebidas e atalhos mentais. Isso nos facilita a tomada de decisões no dia a dia. E o sistema mais lento é o sistema racional, é o sistema que analisa com prudência, é o sistema mais crítico. E o ponto é que essas heurísticas, então, associadas a esse sistema rápido, embora elas não sejam negativas em si, elas podem levar a erros de julgamento. E um tipo de erro é esse erro que vem de vieses cognitivos, propensões que nos levam a concluir alguma coisa sem base lógica correspondente. E nós temos vieses desse tipo que são vieses discriminatórios. Então, nós tomamos decisões prejudiciais a certos grupos e a certas pessoas, porque nós partimos de vieses discriminatórios, preconcepções discriminatórias. E o que se verificou foi que também soluções de inteligência artificial, com frequência, partem ou podem partir de vieses discriminatórios. E isso precisa, então, um uso ético da inteligência artificial ser controlado. Que é por isso que a resolução prevê que os produtos gerados por IA devem preservar a igualdade, eliminando ou minimizando os erros de julgamento decorrentes de preconceito. E é preciso adotar medidas preventivas para evitar vieses discriminatórios. Se forem constatados esses vieses na inteligência artificial, eles precisam ser corrigidos. Se não for possível corrigi-los, o sistema deve ser aqui desativado, a tecnologia, a solução não pode ser usada. Próximo ponto. Categorização de riscos. Como eu já comentei anteriormente, a resolução prevê uma classificação de riscos. Essa classificação pode ser feita lá pelo comitê, que nós vimos, e pode ser feita pelos tribunais. Ela indica, a resolução, alguns critérios para classificar o risco. São esses critérios: o potencial impacto nos direitos fundamentais, a complexidade do modelo, a sustentabilidade financeira, os usos pretendidos
e potenciais e a quantidade de dados sensíveis utilizados. Então, com base nisso, nós classificamos riscos. A própria resolução já traz no anexo atividades que são consideradas de alto e de baixo risco. Por exemplo, alto risco. Quando a IA faz uma análise conclusiva sobre a aplicação de uma norma a um caso. Quando a IA faz uma análise direta e conclusiva sobre a valoração de certas provas. Então veja que são questões muito relevantes em que o uso da IA então apresenta um risco maior. Agora, essa classificação de alto e baixo risco pode nos levar a pensar erroneamente que só é permitido o uso de baixo risco. Não, não é isso que diz a resolução. É possível que haja solução de alto risco, só que ela obedece, nesse caso, algumas exigências adicionais, a cautelas estabelecidas na resolução para esse uso mais perigoso. E há algumas vedações a esse uso. Um exemplo de vedação nós temos quando o uso de inteligência artificial generativa é feita de forma privada. Então, eu já vou voltar a esse assunto, mas o uso de instrumentos como o ChatGPT, Gemini, etc., se não são feitos de forma pública pelo tribunal, se o tribunal não disponibiliza um sistema próprio de inteligência artificial generativa e o juiz utiliza um sistema privado, como esse que eu acabei de referir, ele não pode usar para atividades de alto risco. Então vamos ver esse ponto um pouco mais profundamente, com mais profundidade em seguida. Antes disso, alguns usos vedados de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, nós temos aqui um uso que não possibilita revisão humana ou que gera dependência absoluta do usuário. Então, em conformidade com aqueles princípios, fundamentos que nós vimos, uma solução que não comporta revisão humana não é uma solução admitida. O uso que valora traços da personalidade, características, comportamentos, para avaliar ou prever o cometimento de crimes probabilidade de reiteração delitiva, ou para fins preditivos ou estatísticos com o propósito de fundamentar decisões em matéria trabalhista. Não pode. Três, que classifica ou ranqueia pessoas naturais. Vedado. E quarto, que identifica ou autentica padrões biométricos para o reconhecimento de emoções. Então, aqui nós temos alguns usos em que há uma vedação absoluta na resolução. E os modelos de linguagem em larga escala e de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Então, eles podem ser utilizados, não há uma vedação. Agora, há uma preferência porque esses usos sejam disponibilizados pelos tribunais, que eles disponibilizem o sistema, o modelo. Se não disponibilizarem, juízes podem contratar, inclusive de forma privada, o uso desses sistemas. Mas nesse caso há algumas cautelas e vedações adicionais, como eu acabei de dizer, o uso para a finalidade de alto risco. O uso de alto risco de inteligência artificial, nesse caso, não é permitido. Quando esse tipo de sistema for utilizado na decisão, o uso não precisa estar indicado na decisão. Então, isso é importante. Não precisa, não é obrigatório que conste na decisão que houve o uso de um desses sistemas. Agora, num sistema interno do tribunal, deve acontecer um registro automático de que foi utilizado. Então, internamente há um registro automático, externamente o registro não é automático nem obrigatório, é um registro facultativo. Certo? Então, com isso, nós fechamos essa parte de inteligência artificial, introduzindo alguns pontos fundamentais dessa regulamentação. Eu não vi ainda isso ser cobrado pela FGV nas provas de humanística, mas é um tema muito palpitante da ordem do dia, inclusive em discussões aí fora do meio jurídico. Então, é um tema que me parece, agora recentemente regulamentado pelo CNJ, parece um forte candidato também para integrar a próxima prova do Enem. Próximo ponto, também objeto de resolução recente do CNJ, aqui eu procurarei ser um pouco mais breve, que trata da gravação de audiências e de atos judiciais e proteção de dados. Então vejam só, a resolução 645 do CNJ busca regulamentar
captação e registro audiovisual em atos processuais, então atos praticados no Poder Judiciário, e também procedimentos extrajudiciais presididos pelo Ministério Público. E também o uso de voz e imagem dos participantes desses atos. Nós não tínhamos uma regulamentação expressa do CNJ sobre essa matéria. A regra geral, então, que consta na resolução é que o uso desses dados e a gravação, disponibilização, deve observar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, limitando-se ao necessário para a finalidade específica de registro dos atos processuais e investigatórios, e por isso é proibida a divulgação para finalidades alheias ao processo, à investigação ou ao exercício de direitos. Nós já vamos ver exemplos importantes de uso para finalidades alheias ao processo que foi então vedado pela resolução e que vinha se tornando comum, suscitando também alguma controvérsia no dia a dia aí dos fóruns e dos tribunais. A resolução prevê que há uma gravação oficial dos atos. A autoridade que preside o ato, ela disponibiliza um sistema de captação e registro. Uma vez feita a gravação, essa gravação precisa ser disponibilizada imediatamente às partes e ela deve corresponder à integralidade do ato. Então, não se pode fazer uma edição com recortes do ato e disponibilizar só essa versão editada. O juiz ou o membro do Ministério Público que presidir o ato deve dis- disponibilizar a gravação na íntegra. E as partes? As partes e seus advogados podem gravar? Podem. A resolução contempla essa possibilidade, mas ela estabelece uma série de requisitos para que isso seja feito. Então, a parte ou advogado que pretender gravar o ato, digamos, a audiência, que é o mais comum aqui, já que estamos tratando de preparação no concurso para a magistratura, né? Quem pretende gravar uma audiência precisa, primeiro, comunicar previamente o juiz. Não pode fazer essa gravação de modo clandestino, secreto, às escondidas. Se fizer, a gravação é clandestina e sujeita quem gravar à responsabilização. Quem gravar deve firmar um termo de compromisso de que vai observar as regras próprias para essa atividade e que vai observar certas proibições. Então, quais são as proibições? Não pode usar a imagem e voz de jurados e terceiros que não tenham relação com o contexto probatório ou com a função desempenhada pela parte. É um risco, inclusive, para a segurança. Então, não se pode expor essas pessoas desnecessariamente. É proibida a gravação parcial. Assim como o juiz não pode gravar só parte do ato, também a parte, o advogado, precisa gravar o ato inteiro. É proibida a gravação de juízes integrantes do colegiado da Lei 12.694. Ora, que colegiado é esse? É um colegiado que é instituído para o julgamento de organizações criminosas. Aquela figura dos juízes sem rosto, em que os juízes decidem em grupo e de forma mais ou menos anonimizada para que sejam protegidos, já que estão lidando com grupos e pessoas potencialmente perigosos. Próxima proibição, e essa é a que tem, me parece, mais relevância prática, imediata, pelo menos, é a vedação a que essa gravação seja publicada em redes sociais, monetizada, transmitida online, em páginas de internet, ou que seja compartilhada por meio de aplicativos de mensageria como o WhatsApp. Então, aquela ideia do advogado, da advogada, que vai fazer uma audiência, grava a audiência e transmite no Instagram, por exemplo, essa prática passa a ser expressamente vedada na resolução. Ou que grava a audiência e depois disponibiliza um trecho para compartilhamento por WhatsApp. Não pode. A ideia é que a gravação ela deve ser usada para fins, como já foi exposto, relacionados ao processo. Postar em rede social, fazer live no Instagram enquanto acontece o ato processual, não é um uso relacionado ao processo. Não visa a um fim relacionado ao processo. Pode ter outros fins, evidentemente,
em mente. Há um fim aqui, talvez, de publicidade, há um fim de promoção aqui comercial, mas isso não é uma justificativa válida para a disponibilização da gravação. Veja que a gravação sempre pode ser feita, desde que observadas algumas regras. O que não pode ser feita é não pode ser feito esse compartilhamento do que foi gravado para finalidades alheias ao processo judicial. Então, também aqui, tema recentemente regulamentado pelo CNJ e pode vir a estar aí na próxima edição do ENAM. Com isso, nós fechamos esse tópico de direito digital e vamos para o último dessa nossa revisão de hoje. Como prometi, não seria uma revisão longa, que é um tema que envolve cognição do juiz e tomada de decisão. O tema, como vocês já veem, é o pragmatismo jurídico. Então, do que nós estamos tratando aqui quando falamos de pragmatismo jurídico? Primeiro, que a principal referência teórica aqui é um jurista norte-americano, Richard Posner, que tem várias obras sobre esse tema, desde aí das meados da segunda metade do século XX, agora para o fim do século XX, e gerou muita influência acadêmica fora, depois acadêmica e também na prática jurisdicional fora dos Estados Unidos. Tem antecedentes o pragmatismo jurídico no pragmatismo filosófico, que aí sim é mais antigo. Agora, no pragmatismo jurídico, o que nós estamos tendo em mente é que o principal critério para a correção de uma decisão judicial é buscado nas consequências dessa decisão. Então, uma boa decisão é uma decisão que produz boas consequências. Não é uma decisão necessariamente que tenha amparo em textos legais vigentes. Então, não é uma decisão que foi pautada na interpretação literal, a interpretação mais fiel possível da lei ou da Constituição. O que define uma boa decisão, uma visão pragmática, não é essa conformidade com o direito positivo. Tampouco é a conformidade com alguma teoria moral mais abrangente. Então, não é porque a decisão é justa, conforme algum critério que se utilize para descrever e definir a justiça, que essa decisão é boa. O que torna a decisão boa ou ruim é as consequências que ela produz. Então, esse é o ponto fundamental. E o pragmatismo jurídico, ele costuma ser decomposto aqui, dividido em algumas características fundamentais. E isso tem aparecido já apareceu em votos no Supremo Tribunal Federal, pelo menos em votos do ministro Luiz Fux, eu já li, consta no edital aqui do ENAM e tem aparecido por isso nos concursos da magistratura. Primeiro, o pragmatismo jurídico ele é marcado por um antifundacionalismo ou um anti-idealismo. O que se quer dizer com isso? É que não se adotam fundamentos, não se adotam teorias ou argumentos do direito como fundamentos definitivos para resolver problemas jurídicos. A interpretação do direito não se pauta nisso. Então há uma contraposição a argumentos metafísicos como suportes teóricos para decisões judiciais. Nega-se a possibilidade de que as respostas às questões jurídicas sejam deduzidas de ideias fundamentais de uma teoria. Então, porque conforme a teoria tal, nós temos certas premissas, então disso nós extraímos consequências que levam a decidir esse caso desse jeito. Essa é uma visão que não tem amparo aqui, é uma visão combatida, refutada. Esse tipo de idealismo e fundacionalismo, então, é criticado. Contextualismo, segunda característica. Contextualismo enfatiza a importância de que seja considerado o contexto histórico e o contexto das experiências humanas de cada pessoa, de cada situação. O conhecimento, então, é contextual, depende das circunstâncias. E não faz sentido, por isso, pensar em conceitos abstratos, absolutos, válidos para a qualquer tempo e em qualquer tipo de realidade. Eu preciso olhar quais são as circunstâncias específicas
da situação, do caso que é trazido a julgamento para avaliar a melhor solução jurídica. Então, eu dou ênfase a essas circunstâncias, ao contexto, não decido de novo com base em ideias e concepções abstratas. Terceira característica, que talvez seja a mais lembrada, é o consequencialismo, que prioriza que as soluções jurídicas produzam os melhores resultados práticos. Então, isso se opõe a uma visão idealista, de novo, que se apega a certos valores ou ideais e subestima ou ignora a importância das consequências. Há uma relação clara aqui, no âmbito já filosófico, com o utilitarismo, com essa ideia de que as decisões, aqui já fora do âmbito jurídico, no utilitarismo, que as decisões morais devem ser tomadas pautadas por uma maximização do bem-estar ou da utilidade ou do bem-estar do maior número de pessoas. E por fim, também há uma relação do pragmatismo jurídico com o experimentalismo. Então, experimentalismo nos remete à ideia de que nós estruturamos o nosso pensamento a partir da experimentação. Fazemos testes. Um conhecimento, então, se comprova porque ele prova a sua utilidade, a sua eficácia prática. Nós testamos se confirmada a aplicação, então confirmamos o acerto daquele raciocínio. Há uma influência aqui do empirismo, então também já caiu em prova da FGV a diferença entre, no âmbito da filosofia, entre racionalismo e empirismo. Então, o racionalismo parte de uma ideia fundante e procura extrair daí uma série de desdobramentos, consequências, num raciocínio, então, dedutivo. O empirismo parte de fatos, de experiências concretas e busca construir daí as soluções para determinado problema. Num raciocínio que é, então, não dedutivo, mas indutivo, que vem de baixo para cima, não de cima para baixo, para dizer de uma forma um pouco mais leiga. Então, isso é um pouco aqui alguns resgates, né? Resgates de pontos fundamentais do pragmatismo jurídico e das ideias relacionadas ao pragmatismo jurídico. Isso é interessante porque nos últimos anos tem havido uma certa onda pragmática no direito brasileiro, especialmente no direito público, o que levou a algumas reformas na Lei Geral de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB, reformas feitas em 2018, que introduziram dispositivos claramente marcados por essas ideias. Nós temos normas, então, normas gerais de direito público que albergam essas ideias, algumas delas. Então vejam só, o artigo 20 da LINDB, hoje, ele diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Tá bem, ele não diz que as consequências práticas determinam a decisão, que elas devem ser o único fator ou o fator preponderante a ser considerado na tomada de decisão, mas ele diz que essas consequências precisam ser consideradas. Temos então uma influência marcante do consequencialismo na legislação brasileira. O artigo 21 contém outra norma que consagra essa influência ao prever que a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, as consequências precisam ser indicadas. De novo, não se diz que essas consequências têm um peso especial na decisão, que elas devem conduzir a decisão num sentido ou em outro, mas isso impõe um ônus de fundamentação para o juiz, refletindo de novo a importância das consequências na fundamentação, no processo de tomada de decisão. O artigo 22 nos traz um outro tipo de preocupação, que é uma preocupação bem voltada ao contextualismo. Vejam só, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Então, nós estamos dizendo, olha, quem for interpretar e aplicar essas normas
Veja a situação específica, veja o contexto do gestor, compreenda as suas dificuldades e os seus obstáculos para interpretar e aplicar as normas. Então, tenha uma visão voltada ao contexto. Então, aí nós temos alguns predicados do pragmatismo jurídico claramente influenciando reformas na legislação brasileira. Isso não passou despercebido pela FGV, que já cobrou aí prova também relativamente recente esse tema em prova objetiva. Então vamos ver. Aqui era especificamente, eu adaptei também o enunciado para simplificar um pouco para a nossa finalidade aqui, mas era isso aí que dizia então: o antifundacionalismo e o contextualismo podem ser entendidos como recusa em admitir verdades preconcebidas, afirmando que todo princípio é apenas uma hipótese a ser testada. Isso é o antifundacionalismo. E o contextualismo, a crença de que somente as circunstâncias dimensionam corretamente o problema e é a partir dele, problema, que se deve buscar uma solução jurídica. Então, com isso, nós fechamos também esse ponto sobre o pragmatismo jurídico, que era o nosso último item, então, da revisão de hoje. E para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a vocês. Gostaria de agradecer pela atenção, por terem acompanhado essa revisão até o final. Dizer novamente que, se desejarem, eu estou à disposição para interlocução. Aí tem o perfil no Instagram que eu indiquei lá, prof.guilhermeyante, para continuarmos nesse diálogo. E de todo modo, desejar uma boa reta final de estudos. Foquem nessa reta final. Eu sempre gostei, pelo menos quando fazia provas em períodos mais próximos da prova, focar muito em resolução de questões e revisão de pontos de leis, textos normativos principalmente, que eu imaginava mais prováveis de ser cobrados em prova, ou que fazia mais tempo que eu tinha revisado da última vez. Enfim, alguns critérios objetivos que pautam um pouco o nosso foco e nossa estratégia de estudo nessa reta final. Nós aqui na Escola da Júris fazemos votos de sucesso e estaremos acompanhando aqui, ajudando como pudermos os nossos alunos e também todos que estiverem conosco nessa jornada, tá bem? Obrigado, então, bons estudos e boa prova.